Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Começamos e passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente e a palavra está com o vereador por ordem de inscrição, Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossa imprensa, as pessoas que aqui estão presentes, um cumprimento especial ao Joel, meu amigo, seu filho João, desejar melhoras aí para a esposa e mãe. Eu quero fazer um requerimento, senhor presidente, que é sobre a poda de umas árvores ali na comunidade de Nova Milano, na estrada da Serraria, próximo ao número 900, passando a Serraria REC. Ocorre que tem os fios de alta tensão ali e tem as árvores que já estão encostando nos fios e, obviamente, que se encostar, além de possível danificação na rede, pode ocasionar também choque elétrico, descarga elétrica nas pessoas que se encostarem nas árvores. Eu ponderei junto à RGE, a RGE disse que a responsabilidade é da prefeitura. O meu entendimento seria da RGE, mas, por orientação da RGE, diz-me ela que é da prefeitura municipal. Então, o requerimento de número 232. Também eu faço um requerimento para que sejam substituídas lâmpadas queimadas na região da comunidade de São João, interior, e também na região da linha República, segundo distrito de Farroupilha, em São José da linha República. Fundamento que ali em São João há inclusive registro de furto de bomba d'água em função da pouca luminosidade à noite. Então, vereador Sandro, seria interessante, eu sei que nunca consegue fazer tudo, mas seria interessante dar uma reforçada, não sei se o secretário Argide não está mais aqui, na troca de lâmpadas no interior, porque é difícil para a prefeitura, mas mais difícil ainda para os moradores. Eu sei o quanto que é difícil sair daqui até lá em São José da linha República para trocar uma lâmpada, né, Maurício? Mas faz parte, né, e para o morador é importante. Então, fica esses dois pedidos. Eu quero também comentar aqui sobre uma obra, que é uma obra ali no bairro América, que é uma obra de canalização, que foi iniciado na administração passada, feita uma parte e concluída nessa administração. Eu queria parabenizar tanto a administração passada por ter iniciado essa obra, ter tido coragem de iniciar, e também a atual administração por dar continuidade e concluir essa obra. É uma obra cara, com certeza muito cara. Houveram abertura de rua, detonações, depois mais detonações e mais detonações. É atrás do shopping ali, eu não lembro agora o nome da rua, deve ser Heitor Fontanella, se não me foge a memória. É uma obra de grande vulto e de grande custo. E eu, quando vejo isso, eu me lembro, e é bom a gente lembrar disso, do papel do Estado, do papel do poder público. Porque se fosse a iniciativa privada, obviamente, ela não iria investir todo um recurso desse para resolver o problema de umas 2 ou 3 moradias que eram alagadas. Mas ali entra o poder público municipal, que ele, na verdade, o lucro é a satisfação do morador, do usuário. Então, eu quero fazer esse registro porque é uma obra muito importante que vai ali deixar as famílias dormirem tranquilas, a exemplo de outros locais também que eram alagadiços, no bairro Centenário, bairro 1º de Maio, bairro São Francisco, bairro Imigrante e outros por aí. Então, o bairro América, por coincidência, quando nós assumimos em 2013, tinha uma obra da administração passada que ela estava inacabada, também de alagamento ali no bairro América. E agora ficou uma inacabada também de alagamento ali no bairro América, e ambas foram concluídas. Então, isso é louvável. Eu gostaria também de comentar
sobre uma reportagem que passou ontem à noite no jornal No Fantástico, sobre a fome no Brasil. Querendo bem ou não da Rede Globo, enfim, é uma matéria jornalística, que as pessoas estão na fila para conseguir osso nos açougues. A matéria diz também que há 2 anos atrás eram 10 milhões de pessoas que levantavam e não sabiam quantas refeições iam fazer num dia. Isso subiu para 19 milhões de pessoas que levantam e não sabem quantas refeições vão fazer num dia ou se vão fazer uma refeição num dia. Além do mais, pessoas que estão chegando, diz a reportagem, né, nesse local e estão comendo a carne crua. Peço espaço de liderança, senhor presidente. Espaço de liderança, a partir de agora, vereador Roque Cervellini. Comendo a carne crua, ou o osso, roendo o osso cru naquele local. Então a fome no Brasil é algo que está preocupando muito a todos nós. Porque a cada pessoa que passa fome, além de ser, obviamente, um ser humano, é alguém que vai, de alguma forma, dar jeito de adquirir o alimento. E se é um pai de família ou uma mãe de família que está passando fome e vê os seus filhos passarem fome, não há dúvida que eles vão buscar em algum lugar o alimento. E acho que qualquer um de nós faria a mesma coisa. E aí, fazendo um link com a questão do dia do agricultor, no dia de ontem. O Brasil é um país que produz muito e poderá produzir ainda muito mais. A agricultura, ela se especializou na agricultura de precisão, buscou a tecnologia de ponta, buscou a profissionalização, consegue produzir muito mais do que nós produzíamos uma vez. Maior, eu também morei na colônia até os 18 anos e era na base da enxada. E hoje há elementos, mecanismos que conseguem extrair muito mais da propriedade, né, Maurício? Tu que é um grande produtor lá. E isso faz com que o Brasil mande muitos alimentos para fora. O que ocorre nos países de primeiro mundo? Os países avançados, até mesmo a China, que recebe muitas críticas, não sai nada do país enquanto que o seu povo não estiver alimentado. O Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome. Nós não estamos vendo uma política que consiga buscar alternativa para essas pessoas. Sempre ouvi dizer que a gente precisa ensinar a pescar e não dar o peixe, dar o anzol. O problema no Brasil é que deram o anzol, mas tiraram o açude. Tiraram o rio, não tem aonde ir pescar, porque os desempregos estão desaparecendo, as famílias estão ficando cada vez mais desestruturadas, criaram um Ministério da Família, mas não estão dando condições para as famílias. A gente sabe o quanto que é importante a extensão da política pública. Acho que a vereadora Clarice fez menção há alguns dias sobre isso. E nós aqui em Farroupilha, pastor Davi, vereador Tiago, a gente tem um compromisso com isso, porque sempre houve uma atenção importante nessa área por parte da Prefeitura Municipal. E continua tendo, continua tendo. Inclusive, quero fazer um relato sobre essa semana que se prevê uma semana de muito frio. Embora, vereador Juliano, diz que tem muito fake news nesse frio, mas é previsto frio. E eu tenho notícias que a Secretaria de Assistência Social está fazendo um grande mutirão para poder socorrer pessoas que eventualmente estão em condição de morador de rua ou em condição de vulnerabilidade social. Eu acho que isso é louvável. Então, assim, eu creio que se nós tivéssemos a mesma atenção e a mesma compreensão por parte do governo federal em políticas sociais, esses 19 milhões certamente poderiam se reduzir em muito. Porque ainda que não tenhamos emprego,
Ainda que não tenhamos investimento na área social, na área da educação e muitas vezes na área da saúde, ainda que se criticou muito o Bolsa Família, ainda que haviam irregularidade nas distribuições, mas havia um programa. E o programa Mais Alimentos do governo federal, que havia uma série de outros programas que foram deixados de lado. Eu me lembro, e quem é mais velho aqui vai lembrar, do Betinho, do Herbert, o Betinho, né? O Betinho que tinha a campanha da fome, campanha contra a fome e a miséria no Brasil, que era encaminhado pelo sociólogo Betinho, que morreu portador do HIV, que à época não havia ainda cura desse vírus. Então, e nem hoje há, mas consegue conviver, né? Então eu lembro dessa época e me parece que o Brasil está um pouquinho pior do que aquela época. Eu quero, com essa minha fala, dizer que a gente se solidariza com isso e tem, com certeza, para concluir, a certeza que a Prefeitura Municipal, dentro dos seus órgãos, está vigilante a isso e fazendo a sua parte juntamente com a população de Farroupilha. Muito obrigado. Se puder pôr em votação, então, os requerimentos. Obrigado, vereador Roque Cervellini. E colocamos em votação o requerimento 232/2021. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores e colocamos em votação o requerimento número 233/2021, apresentado pelo vereador Roque Cervellini. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra agora, por ordem de inscrição, está com o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, aos demais pessoas que estão aqui, os que estão em casa, a imprensa, enfim. Quero também me solidarizar com o Joel e com o João, dizer que não tenham dúvida de que tem profissionais lá que estão cuidando muito bem, tá? Muito bem da tua mãe, tá? A gente conhece todos os profissionais que tem ali no hospital e sabe da competência, do esforço que eles têm se doado para que a gente possa sair mais vitorioso possível nessa pandemia. Faço uma crítica aqui até à minha pessoa, que sou médico. Talvez a comunicação não seja um ponto forte, porque as pessoas se distanciaram, parece que o doente está no hospital e as famílias estão lá fora, e isso dá uma sensação de impotência, isso dá uma sensação de que a gente não é nada. Eu tenho visto isso e tenho sentido isso, tá? Não sentido como vocês, mas sentido como vereador, como parlamentar, como médico, que saio dali e muitas famílias vêm em cima de mim para saber notícias. E eu também tenho falhado, é uma autocrítica aqui, porque muitas vezes as mães, por exemplo, que eu sou da ginecologia, elas fazem o parto e ficam lá dentro, e os pais ficam 2, 3 dias sem nem ver o nenê, sabe? Então tem algumas coisas que a gente precisa ajustar, né? Mas tudo é novo, tudo é difícil, então, mas quero dizer que não tenham dúvida que ela está em mãos de pessoas competentes e dedicadas à vida das pessoas, e vamos sair vitoriosos dessa. Eu confesso que vou fazer um pedido, presidente, para que a gente no final faça um minuto de silêncio pela passagem do nosso amigo Alceu José Alencar Barbosa, irmão do Alceu, um cidadão do meu partido, um pedetista, pedetista libertário, daqueles que defendem um PDT moderno, daqueles que dá para enxergar uma luz, uma esperança, um batalhador, um grande cidadão. Eu aprendi a respeitar ele dentro desse grupo, quando muitas vezes eu postava algum vídeo
meu durante a pandemia e só ele me dava os parabéns, só ele. Não tinha mais ninguém no grupo, né? E aí a gente começou a conversar pessoalmente, e ele me deu muitas dicas, ele me mandou muitos vídeos, sempre agregando, sempre colaborando, sempre tentando participar e sendo um cidadão ativo. O irmão dele, o Alceu, também, por várias vezes, esteve na minha casa, esteve na casa dos meus pais, foi lá para Tenente Portela, ele e a mulher dele. Então, são pessoas assim que, quando eu digo que eu recebo na minha casa, e principalmente levo para casa dos meus pais, é que a gente tem um carinho enorme, né? Infelizmente, mais um que perdeu uma luta em vão. Eu tenho dito, por um vírus invisível e insensível aos sentimentos humanos. Então, quero pedir aqui que Deus conforte a família Barbosa e que, sem dúvida nenhuma, o senhorzinho lá em cima receba-o com um grande abraço e um grande sorriso, porque era assim que ele era conhecido no meio de nós. Sempre uma pessoa alegre, bem resolvida, olhando para frente. Então é só esse o pedido que esse vereador hoje faz. Sem mais para o momento, hoje é um dia de silêncio. Muito obrigado. A palavra está à disposição agora da doutora Clarice, por ordem de inscrição. Obrigado, presidente. Então, como o colega Roque falou, das questões das políticas públicas, né, a importância de nós termos em todas as áreas. Eu comentava em outro dia da importância de políticas públicas habitacionais. E então, eu faço o requerimento número 234, que dispõe sobre a criação de programas de políticas públicas em atendimento aos condomínios populares, que vai autorizar o Executivo a prestar serviços públicos lá nesses condomínios, através de equipes multidisciplinares, de diferentes áreas de atuação, porque é importante ficar garantida essa orientação e acompanhamento com programas para implementação de políticas públicas junto aos condomínios, principalmente aqueles onde apresentam vulnerabilidade social, e outros que se fizerem necessários. Porque o que se observa hoje, que a maior incidência de conflitos e a necessidade de um acompanhamento pelo poder público são para aqueles condomínios que nós temos visto, né, nas reportagens, nos moldes de Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela e outros similares. Assim, é imprescindível que se faça através de profissionais da área da saúde, da educação, da habitação, assistência social, entre outros, que assim entender a necessidade, prestem serviços públicos em atendimentos, proporcionando aos moradores maior qualidade de vida e dignidade. O critério para esse atendimento sempre vai respeitar a vontade e a autorização dos moradores. Eles também têm que querer mudar, eles têm que querer o poder público lá com eles, promovendo essas políticas públicas. E também caberá ao Poder Executivo definir os órgãos públicos que assumirão essas funções voltadas à coordenação desses programas, planejamento e implementação dos projetos e o acompanhamento do programa e até monitoramento dos resultados. Para a implementação do que trata essa presente lei, que é um projeto de sugestão, poderá o Poder Executivo firmar termos específicos, acordos, convênios com os órgãos do poder público ou com entidades da sociedade civil, assegurando assim a efetividade da prestação dos serviços públicos juntos aos condomínios que apresentam a necessidade desses atendimentos nos termos apresentados. Então, é importante, aqui, na minha justificativa, eu coloco que todos nós já sabemos e compreendemos e devemos nos sensibilizarmos quanto à situação de nossos condomínios populares, de moradores de nosso município, principalmente aqueles que apresentam a vulnerabilidade social, e entre outros que também, se for diagnosticado, a necessidade do poder público estar lá presente.
Observa-se também a dificuldade e os desafios desses moradores no sentido de conseguir viver em condomínio, em coletividade, respeitando as regras básicas de utilização da área em comum. Eu ouvi a reportagem da questão da Morada do Sol, naquela questão do corte da água, que ocorreu há pouco tempo. A síndica falava a dificuldade das pessoas seguirem regras, de pagarem o seu condomínio, né? Ou por falta de condições, mas também por falta de regramento. Então, é importante o poder público estar lá orientando a necessidade, sim, que existe um meio comum que deve ser respeitado. Necessário se faz esforços do poder público para trabalhar e transformar em comunidades que possam viver em harmonia, de forma colaborativa, participativa e engajada nas melhores qualidades de vida, seguindo regras de boa convivência. Tratando-se de uma responsabilidade social a ser superada. Por isso, se justifica a interferência, sim, do poder público com profissionais de várias áreas de atuação para estabelecer um programa com medidas educativas, políticas públicas efetivas e outras para restabelecer o senso social de viver em comunidade com suas regras. Assim, então, peço que coloque em votação, né, que nós vamos pedindo aqui a autorização para que o Executivo preste serviços públicos através de equipes multidisciplinares de diferentes áreas nos condomínios que assim se fizer necessário. Obrigado. Tem mais uma coisa, por favor. Queria aqui também colaborar na questão do voto impresso, tá? Que realmente... Espaço de líder de governo. Na questão que o pastor Davi coloca do voto impresso. Estamos começando realmente uma polêmica, mas realmente precisamos refletir. Só 3 países que possuem a votação através das urnas eletrônicas não têm ainda a questão do recibo, né? Como está o voto auditável, que é Butão, Bangladesh e Brasil. Então, é questão de refletirmos, por que só 3 países, em todos os países que já existem, né, o voto pela urna eletrônica, ainda não temos essa questão de termos a comprovação, né? E assim, a gente sabe que o orçamento da União, em 2020, foi para o TSE 2,1 bilhões. Acho que tem dinheiro suficiente para que se faça uma eleição e que tenha o voto auditável. Porque já diz, então, o colega Juliano, mas nós não temos aqui notícias que houve fraude. Sim, mas precisamos ter para prevenir? Não, acho que se nós tivermos condições de ter esse voto auditável, por que não? Né? Não, na verdade, acho que a gente tem que prevenir para que não ocorra a fraude. Eu acho que não tem o gasto maior do que já está sendo enviado para o TSE. Então, acho importante refletirmos se realmente é a necessidade do voto auditável. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora, doutora Clarice Baú. E colocamos em votação o requerimento 234/2021, apresentado pela vereadora. Quem estiver de acordo, senhores vereadores, permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero saudar aqui a imprensa que se faz presente aqui, né? TV Serra, Jornal Farroupilha, saudar todos os cidadãos que se fazem presente aqui, os que nos acompanham em casa, os nossos servidores aqui da Casa Legislativa. Vereadora Clarice, obviamente meu voto é favorável, parabenizar pela iniciativa. Eu acredito que sim, que aos poucos a gente vai avançando em algumas questões e sabemos que alguns condomínios, né, tem grandes problemas sociais e até foge da própria cultura das pessoas que ali habitam, né? Pessoas que sempre foram acostumadas a viver numa casa, num pátio, se deparam com um local menor,
com muitas outras pessoas, tinha uma privacidade. Claro, eu sei que o Brasil em si tem grandes problemas habitacionais, né? A gente não basta só Farroupilha, a gente sabe que conforme vem as demandas. Na semana que passou estivemos um grupo, eu, o Chico, o Maioli, o Amarante também, se não me engano, foi o Amarante, né? Visitando lá, olhando as áreas invadidas, né? E tem muitos problemas, né? E a gente sabe que alguns, infelizmente, usam da má fé quando adquirem um equipamento público, vendem, negociam, abandonam, e fora os problemas, né? Como tu citaste, o Morada do Sol, são problemas que vão além da falta da política pública, né? E eu quero te parabenizar. Acho que no momento que o poder público vai onde carece, onde que tem problemas, e busca intervir, busca apresentar oportunidades, porque muitas vezes a pessoa ela não busca o serviço porque ela não sabe, porque ela não quer também. Então todo o empurrãozinho, toda ajuda bem dado, e é aquele ditado, pode ajudar. Quem quer ser ajudado, está aí. Então é uma ferramenta muito importante, e eu acho que isso, claro, é um trabalho que também, né, doutora Clarice, a professora, sabe que é a mesma questão da educação. A gente vai passar anos, e é um grãozinho por dia, uma pedrinha por dia, que a gente vai avançando e vai fomentando para primeiro tentar mudar a realidade e a consciência, para também não reproduzir. Então, e essas atividades, primeiro que vem suprir, levar a cidadania na prática, todas elas são bem-vindas, e a gente não olha por corrente política, ideológica, a gente olha para a nossa comunidade. Parabéns pela proposição. Obrigado, vereador professor Juliano Baumgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores em encaminhamento de votação ao vereador Pastor Davi. Senhor presidente, vereadora doutora Clarice, eu também quero parabenizar pelo projeto. Diante da importância que é nós termos políticas públicas aplicáveis para que essas pessoas possam ter dignidade e também criar uma cultura, né, na coletividade. E eu cito aqui um exemplo prático que eu vivi num período que eu estive na Secretaria da Saúde, quando que os moradores do Morada do Sol não tinham acesso à unidade do bairro América. Não tinham médicos, não tinham odontólogos, e nós, então, vendo essa necessidade, levamos fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, todos para dentro do Morada do Sol, uma equipe com computadores, cadastramos cartão SUS para todos, né? Haja vista que eles têm moradias, ali endereço, enfim. E houve uma grande mudança, ou seja, nós proporcionamos acesso à saúde, né? E isso é muito importante que o administrador tenha essa visão, senhor presidente, para que possa ter qualidade o serviço, não só acessibilidade também. Veja bem que o bairro América hoje tem uma grande unidade ali de estratégia de saúde da família, mas o bairro América não tem cobertura de estratégia de saúde da família. Não tem agentes comunitários que visitem as casas todos os dias, porque a unidade do industrial foi fechada, transferiram o trabalho para o América, ficou a cobertura industrial, mas o América não tem cobertura. Então, há de se entender que a gente precisa trazer qualidade, acesso e se ampliar o trabalho para essas pessoas. Então, este requerimento, este projeto é fundamental para garantir a seguridade de saúde, educação, né, de coletividade, de vivência, e também trago já como sugestão para que você, como representante do governo, que se tenha o entendimento de ampliação das estratégias de saúde da família, para que se tenha cobertura. Cito mais um exemplo aqui do bairro Nova Vicenza, onde iniciou a nossa querida Farroupilha, né? O bairro Cinquentenário tem cobertura de estratégia de saúde da família, mas Nova Vicenza não tem. Então, há uma necessidade de nós readequarmos, revisarmos todo esse trabalho da saúde para que a gente possa ter acesso a todos.
deixo aqui o meu voto favorável, né, a este brilhante projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum dos vereadores quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento 234/2021, apresentado pela vereadora doutora Clarice Baú. Aprovado por todos os senhores vereadores. Por ordem de inscrição, passamos a palavra ao vereador Pastor Davi André de Almeida. Senhor presidente, todos os que já foram nominados hoje à noite aqui, eu trago a esta casa o requerimento 230, que então pede que o Poder Executivo, no seu setor competente, veja a possibilidade de ser implantado o mais breve possível uma lombada ou um redutor de velocidade nos dois sentidos da Rua Marechal Deodoro da Fonseca, no cruzamento com a Rua Humberto de Alencar Castelo Branco, visto que tem acontecido vários acidentes devido à alta velocidade que os veículos trafegam neste local, como podemos ver pelas fotos em anexo. Então, existem algumas fotos aqui. Hoje, diante do problema da internet, nós não conseguimos utilizar aqui o Data Show. Queria colocar para todos mais algumas imagens, mas vejo já que as imagens aqui de alguns veículos envolvidos em acidentes e fotos dos cruzamentos já relatam aqui a necessidade de que o Executivo, bem como o setor competente, né, Secretaria de Trânsito, possa ver a possibilidade de analisar para que a gente possa reduzir este quantitativo de acidentes frequentes que tem acontecido neste perímetro. Então, senhor presidente, coloco em votação requerimento 230. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pastor Davi. E encaminhamento de votação ao vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadores, Pastor Davi, muito importante esse tema que tu traz à nossa casa. É aquilo que nós falamos várias vezes. Infelizmente, nós temos muito a evoluir e melhorar no trânsito, porque a maior parte destes acidentes, se houvesse um pouco de consciência na redução da velocidade, muitas vezes o pessoal acha que está num autódromo, está praticando corrida, literalmente. Nós teríamos evitados. Que bom que por enquanto todos foram apenas danos materiais e não ceifou a vida de ninguém, mas é importante sim, né, que o Departamento de Trânsito inclusive leve a discussão para o Conselho Municipal, porque infelizmente eu acredito que essa via, a preferencial dela devia ser como era antes, não, no meu entender, porque assim a população não está respeitando, mas claro, não é porque a população não está respeitando que nós vamos ter que tentar adequar. A população tem que se adequar, né, professor Sandro? E quando a gente fala essa questão, a gente tem que enfatizar e reforçar tudo que for para o trânsito. A Austrália trabalha muito com a questão de campanhas impactantes. Em locais públicos, há vídeos onde que mostram o não cuidado, a não preocupação na segurança, primeiro sua, do motorista, e depois propriamente dito com o pedestre, que acaba fazendo o quê? Chocando. Só que é triste, né? Tem que sempre bater na tecla de algumas questões que elas já são ultrapassadas. A verdade é essa, ultrapassadas. E quando, né, vereador Caleb, tem o pare, né? O senhor tem trabalhado também com questões lúdicas, principalmente para as crianças, e as crianças que puxam as orelhas do pai e da mãe, e é muito bom, porque realmente se o pai e a mãe não aprenderam, a criança vai aprender. Então é importante, pastor Davi, parabenizar, obviamente que vou votar favorável, para se estudar, ou dessa forma ou de outra, para tentar coibir.
porque infelizmente, no ritmo que está, não se assuste se em pouco tempo acontecer um óbito nesse local. Talvez o pessoal me ouvindo vai dizer, meu Deus, que pé frio, que pessimista, não, realista. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, professor Juliano Baumgarten. E a palavra está com o vereador em encaminhamento de votação para o vereador Felipe Maioli. Pastor Davi, que bom que o senhor fez esse requerimento, é muito importante, mas a nível de informação, quanto mais cobranças, melhor. Eu já estive conversando sobre esse assunto com o responsável Joel. Já existia a programação para esta semana, fazer a mudança, mas no planejamento, na mudança da preferencial. Já foi feito os estudos, já foi encaminhado junto ao pessoal que colabora nas questões técnicas, né? Então eu já tive esta resposta do Joel, que essa semana iria ser feito. Devido aos problemas climáticos, é bem provável que não saia esta semana, mas o mais importante é que o pessoal está extremamente ativo e comprometido com estas situações para tentar evitar, porque aí não tem cabimento mesmo as preferenciais. Então a mudança ela é salutar, parabéns. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Colocamos a palavra à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum dos vereadores quiser mais fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento apresentado pelo vereador Pastor Davi André de Almeida, de número 30. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência justificada do vereador Gilberto do Amarante. A palavra, por ordem de inscrição, está com o vereador Marcelo Broilo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, Leandro, TV Serra, enxergo Jorge do Farroupilha, como imprensa, seu Menzen, sempre presente, o Joel, seu filho João, solidário à plena recuperação da esposa e vossa mãe, João, o nosso amigo Joel também, responsável pelo trânsito. Antes de mais nada, deixa eu proferir e me somar à resposta, pastor Davi, feito pelo nobre colega do pedido de informação 36, em referente à pavimentação da Ludovico Merlin no bairro São Luís. E então, realmente, já foi homologado, né, tanto que as obras estão lá desde o dia 16/7, o período de 3 meses para o término. E quero aqui saudar também, mandar um abraço ao pastor também, Ordonês Barbosa, como ele e outras pessoas tantas, né, por muitos anos se ouviu esse assunto, né, e agora, então, a obra em andamento e logo, logo estará finalizada. Então, realmente, eu agradeço também aos parabéns que proferiu ao nosso executivo e realmente eu saúdo da mesma forma a mais esta obra. Bom, há umas 2, 3 sessões atrás eu tinha me referido ao nosso Código de Ética aqui da nossa Casa Legislativa e ao decoro parlamentar. Buscando referência a esses 2 assuntos, faço questão de ler, porque a gente, como ética, é uma das principais virtudes, não só falando na questão política, mas como vida, né, senhor presidente? Como decoro parlamentar é a conduta individual exemplar que se espera ser adotada pelos políticos, representantes eleitos de sua sociedade. Olha a importância e a responsabilidade, presidente, sobre isso. E como código de ética, como um documento de texto, é o que eu vou citar em seguida, com diversas diretrizes que orientam as pessoas quanto às suas posturas e atitudes ideais, moralmente aceitas e toleradas pela sociedade. Então, os códigos de ética expressam sempre uma concepção do homem e da sociedade
que determina a direção das relações entre os indivíduos. Traduz em princípios e normas que devem se pautar pelo respeito ao sujeito humano e aos direitos fundamentais. Portanto, colegas vereadores, eu quero aqui fazer referência também, agradecer às colegas assessoras da nossa bancada da situação, que colaboraram e se esforçaram muito, e nós temos um documento já de 8 folhas, senhor presidente, justamente sobre o nosso Código de Ética e o decoro parlamentar dessa casa, com disposições preliminares, deveres fundamentais no nosso exercício da vereança, dos atos contrários à ética e decoro parlamentar, medidas disciplinares, e assim segue, comissão de ética e decoro parlamentar, processos, procedimentos, enfim, são 8 folhas, eu diria até um esqueleto, doutora Clarice. Eu vi, está muito bem, sabe, na minha visão, na minha humilde visão, mas eu queria, sim, já colocar nessa casa aos colegas que queiram somar a esta frente para a gente analisar, poder se reunir, mais contribuições a respeito também, para a gente logo, logo, quem sabe, colocar em votação nessa casa o novo Código de Ética. Não que nós temos um, porém, acho que adequá-lo à modernidade, às situações de vida, como eu disse, de ética, disciplina, respeito, enfim, vários parágrafos adicionados, alguns modificados, outros inseridos, enfim. É um documento muito apropriado, não só para o momento, mas que realmente gostaria de complementar com mais sugestões dos colegas, enfim, a gente somar esforços nessa questão, certo? Então, da minha parte, seria isso. Uma boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Marcelo Broilo. E a palavra, por ordem de inscrição, vai para o vereador Caleb Coelho. Boa noite a todos. Eu gostaria de trazer até nós uma informação muito importante. Inclusive, na página da Rádio Espaço, tem uma reportagem sobre isso, sobre o plano de ação de enfrentamento às baixas temperaturas, caso aconteçam. Porque a gente nunca sabe, né, de verdade, se vai acontecer ou se não vai. Se vai ser menos 15, se vai ser menos 5, mas se for menos 1, já vai ser muito frio, né? Então, ali na página da rádio tem tudo que a prefeitura está disposta a fazer antecipadamente para que as pessoas possam se prevenir, né? E eu gostaria de falar sobre algumas coisas também que é muito importante. Eu tenho, nos últimos finais de semana, todos os finais de semana, colocado caixinhas de leite nas casas com frestas, né? E são muitas frestas. Muitas vezes no chão também, mas no chão não tem como colocar a caixinha, né? Então, caso alguém que esteja vendo e tiver tapete ou Decorflex, ou também carpete, né? Tapete, carpete Decorflex, a gente pode colocar nessas casas, porque isso ajuda muito, né? É difícil, às vezes, a gente colocar na parte de cima, né? Mas eu descobri um negócio chamado passarinheira, que é uma plaquinha que se coloca na volta do brasilite. Então, eu estou forrando essas passarinheiras com caixinha de leite para a gente poder fixar lá, para ajudar a resolver com relação ao frio. Ajuda muito, né? Não isola totalmente, mas ajuda muito. Então, a sugestão agora é uma coisa que vai além do que a gente costumeiramente pensa. Ah, tem frio, vamos buscar cobertor na prefeitura, vamos... Essas casas que a gente coloca as caixinhas de leite são muito precárias. As instalações são terríveis às vezes, são feitas com fios errados, muitas vezes. Então, a gente corre risco de levar choque, tá? Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que agora, se tiver menos 1, menos 5, menos 10, menos 15, as pessoas vão fazer de tudo para se aquecer. Então, muito cuidado. Quem tiver, vai ligar 5 estufas. E aí vai acontecer o quê? Aquela fiação não vai aguentar. Então, as pessoas mais simples precisam tomar esse cuidado, de não ligar muito equipamento para se aquecer, porque pode pegar fogo na casa, né? Então, já pensou num frio desse, ter que sair de casa porque a casa pegou fogo? Isso e conseguir sair. Então, população, muito cuidado nesse sentido, tá? Fogão a lenha também.
né? Tem fogão a lenha que vai virar uma fornalha e vai acontecer o quê? A família toda se reúne ao redor do fogão para se aquecer, né? É natural, mas então muito cuidado. Não sei se eu devia dar esse conselho, mas assim, ó, uma garrafinha PET com água quente ajuda a se aquecer. Se estourar a garrafinha, queima o pé com água, mas não queima a casa. Então, na proporção, é muito melhor uma garrafinha PET com água quente, né? Para se aquecer ali na cama, tá? Então, muito cuidado nisso. Também todos nós podemos e devemos, se tivermos em casa, deixar no nosso carro cobertor, touca, manta, o que tiver, né? Para a gente poder doar. Encontrou alguém na rua, leva lá oferece, né, uma roupa. Nós temos muitas pessoas carentes na cidade que estão na rua. Inclusive tem os senegaleses. Se eu não estou enganado, senegalês é um país quente, né, professor Juliano? Não. Então, esse pessoal vai sofrer muito, né? Já sofre, vai sofrer muito se tiver frio. Então, ofertar uma roupa ali são seres humanos também, né? Outra coisa muito importante é cuidar dos animais. Animalzinho na rua, no pátio de casa, se não tiver ali, bota uns papelões, uns cobertores ali, se possível traz para dentro da garagem, fazer alguma coisa, porque, gente, menos 5 graus, amanhece durinho o bichinho. Então, não dá, não podemos nos descuidarmos nesse sentido aí, né? Então, rezando a Deus para que não venha todo esse frio, por uma questão até humana, né? Mas que se vier, que a gente possa ser útil para ajudar e que a gente possa até tomar atitudes, né? Pessoalmente, como os moradores, né? Para que não aconteça algo pior, né? Porque fome é brabo, mas frio também é terrível, né? Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. E, por ordem de inscrição, a palavra está com a vereadora doutora Eleonora Broilo. Obrigado, presidente, colegas vereadores, colega vereadora, doutora Clarice Baú, meus colegas de bancada, o Felipe, o Marcelo, todas as pessoas que já foram citadas aqui nos protocolos, o nosso comandante da TV Serra, o Adamati, o Bruxel, mas tem 3 pessoas aqui que eu tenho que citar. O Joel e o João Henrique, esposo e filho da Jaqueline Sosnoski. Bem, eu gostaria de dizer que nós todos estamos unidos em preces de total recuperação o mais rápido possível. Mas, João, eu queria te dizer uma coisa. Até pouco tempo atrás, tua mãe se preocupava, me ligava se tu tinha algum problema. Agora tu estás preocupado com ela. O papel se inverteu. Mas eu quero me somar às palavras do vereador Tiago Brunet, no que se refere ao fato de que ela está em boas mãos. Temos excelentes profissionais nas UTIs do São Carlos, profissionais que trabalham em Caxias, trabalham em outras UTIs, e ela está em excelentes mãos. Eu me somo também às palavras do vereador quanto ao fato de que, muitas vezes, talvez as equipes que trabalham com os adultos não tenham o mesmo engajamento com as famílias dos pacientes que estão ali internados. Mas isso não é só em Farroupilha. Em qualquer UTI de adulto é assim. Se nós tivermos numa UTI neonatal, é diferente. É totalmente diferente, porque os pais estão direto ali, os pais estão com os seus nenês, então é completamente diferente, os pais estão ali questionando e tudo mais, então essa convivência é diferente. Mas na UTI de adulto, infelizmente, não funciona assim, e isso não é só aqui, é no resto do mundo também. Bom, pronta recuperação para Jaque, se vocês puderem, digam que eu estou mandando todos os votos de recuperação para ela.
eu vou também citar o Joel, do trânsito, cujas crianças, as 3, né, são meus pacientes, e eu gosto muito dessa família, da esposa do Joel, então preciso citá-lo também. Mas eu gosto muito de fazer comparações, eu sempre faço, né? Então, na realidade, não é uma crítica, tá? É uma constatação. A finalização da rua, dali da Rui Barbosa, dessa obra, enquanto todo mundo falava, eu me lembrei de uma coisa muito importante. Eu me lembrei que ela se assemelha muito à inauguração da CTI neonatal ali no São Carlos e a inauguração da UPA. Foi assim, foi uma inauguração nas coxas, vamos dizer a verdade, né? Foi assim, foi uma inauguração que não rendeu frutos, né? Agora, essa CTI neonatal foi utilizada para uma das UTIs de adulto do Covid, né? E a UPA também foi utilizada, mas naquele momento, né? Então, eu queria só dizer da coincidência, né? E eu queria parabenizar, e muito, não só o nosso chefe do executivo e o Jonas, né, o nosso vice-prefeito, pelo programa de implantação urgente de antecipação de ações para ajudar. Eu vou usar o meu espaço de liderança. Espaço de liderança, líder de bancada, para a doutora Eleonora Broilo. Então, essa ação, né, para antecipar, para ajuda não só de pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, mas também para ajuda de animaizinhos que estão em situação de vulnerabilidade. E essa antecipação, com certeza, vai fazer toda a diferença. Porque não é a mesma coisa acontecer e aí nós vamos atrás. Não, estão antecipando ações para, se ocorrer alguma coisa, já estão prevenidos, né? Esse programa, então, de implantação dessas ações, que consta com o gabinete da primeira-dama, senhora Ariane dos Santos Feltrin. Conhece? Da ação social, do secretário Jorge Sense e da senhora Arlene, da saúde animal, estão todos de parabéns. A Defesa Civil também, desculpa, eu tinha me esquecido. Então, estão todos de parabéns. Eu acho que é uma ação importantíssima, né? E uma coisa que o vereador Caleb falou sobre o fogão a lenha, sobre as estufas, tem uma coisa que me preocupa mais do que isso. É a lata com álcool queimando nas casas que são de madeira, nas casas, né? Isso me preocupa mais do que tudo. Porque além de queimar o oxigênio, né, as pessoas dormem, se esquecem, e ali é que vem o desastre, né? O sinistro, ali é que o sinistro pode acontecer. Então, me somando também às palavras do vereador Caleb, eu gostaria de pedir muito que as pessoas tivessem muito cuidado, que não fizessem isso, que não usassem essa lata com álcool para queimar, porque isso fatalmente leva ao sinistro, ao fogo. E, mais uma vez, eu quero parabenizar, então, todas as secretarias envolvidas com essa ação, né, que se chama Farroupilha Protegida. Então, mais uma vez, eu me somo, né, a todos
e eu gostaria de dizer que eu me orgulho de fazer parte dessa administração. Muito obrigada. Obrigado, doutora Eleonora Broilo. Eu coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Presidente, eu quero então trazer a essa casa um requerimento que foi uma solicitação do senhor Renato Benacchio, que sempre está aqui conosco, né, Renatão? Prestigiando nosso trabalho. Eu sei que é bastante difícil, o pedido não é fácil de fazer, não é fácil, não é que não é fácil de fazer, não é fácil dele se concretizar a curto prazo, mas a longo prazo eu tenho certeza de que poderão ser feitas algumas coisas com relação a parcerias até público-privado, alguma emenda parlamentar, eu acho que é bastante interessante. Existe na FR 21 e FR 22, no trajeto que liga, indo para São Miguel, entre a Floricultura Brambila e a Granja Bump. Então, o Renato vem, através desse requerimento, nós conversamos sobre isso também, solicitar a iluminação e até a colocação dos braços, né, nos postes que já estão lá, e a iluminação. E além disso, além desta iluminação nesse trecho, entre a Floricultura e a Granja Bump, bem aqui no início, em frente à Multinova, da Multinova até a Granja Bump, é solicitado também uma espécie de acostamento, né? Onde existem muitas pessoas que utilizam essa estrada para se dirigir aos seus trabalhos e, consequentemente, além disso, se nós conseguirmos esta obra, esse trajeto com o local para os pedestres, esse acostamento iluminado, é um belíssimo local para os moradores, no verão, praticar atividades físicas, através de caminhadas e outras coisas mais. Mas o principal é a segurança, né, Renato? Para as pessoas se dirigir ao seu trabalho. Eu também tinha algumas fotos, tenho aqui as fotos que vai caracterizar mais este pedido. Também não vai dar para a gente expor, mas se alguém quiser ver essas fotos, então vai estar através desse requerimento. Outra questão, aproveitando o tempo, gostaria de colocar em votação, senhor presidente, mas eu queria também levantar uma questão, que foi levantada pelo nosso colega Tiago Brunet, que é o fundão, né? Fiquei sabendo que hoje, não estou aqui para fazer campanha política, estou aqui para analisar o fato. Primeiramente, iria ser vetado, né? E hoje, pelo que eu andei lendo, vai ser vetado somente o excesso, né? Então até eu fiz uma frase aqui durante... Cada centavo que saia do bolso do povo para a campanha de políticos, na minha concepção, é um excesso. Então, quero só deixar esta fala para dizer que sou extremamente contra, totalmente contra esse fundão, tudo que está sendo feito aí. Se puder não vir nada para nenhum político, melhor. Então tem que isso ficar bem claro, esse meu posicionamento. Mas voltando ao requerimento, quero colocar em votação, senhor presidente. Ok, colocamos em votação o requerimento 231/2021, feitos pelo vereador Felipe Maioli, encaminhamento de votação ao vereador professor Juliano Balgarten. Colegas vereadores, enfim, público, vereador Felipe, isso aí, muito bom.
registrar o seu Benáquio e o seu Menzi, dá para dizer que são os dois mais fiéis que nos acompanham aqui, que sempre faça chuva, sol, qualquer intempérie, estão aqui presentes. E sim, é uma área muito próspera, muito produtiva, né? E além de proporcionar melhor visibilidade, a questão da segurança, que é muito em voga, e a gente sabe que tem acontecido seguidos furtos, principalmente nas localidades do interior, e nesses locais onde que não há uma boa iluminação, onde não há iluminação, né, vereador Maurício? É um chamariz, é propício. E é uma região linda, muito importante, e também um local de práticas de esportes. Dá para citar o caso dos longboards, é uma gurizada que seguido vai ali para São Miguel, que tem todas essas descidas propícias, né? Então acho que é muito bom, parabéns pela iniciativa. Acho que quem ganha é a comunidade, são os moradores, e esperamos que tomara que se consiga. A gente sabe que é muito grande, né? E se a gente for pegar, vai trocar um prefeito, vai trocar outro, e sempre alguma coisa vai ficar para se fazer, porque a nossa cidade, cada dia que passa, ela cresce, e assim vai. Então, obviamente, meu voto é favorável ao requerimento 231. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento 231, apresentado pelo vereador Felipe Maioli, e os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Bom, então eu trago hoje 2 requerimentos, eu vou lê-los e depois eu vou comentar um pouquinho sobre cada um. O 228/2021, Conselho Municipal de Serviços Funerários. O vereador abaixo firmado solicita anuência dos demais partes para que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Farroupilha pedido que proceda com a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Serviços Funerários, conforme dispõe o artigo 4º da Lei Municipal 3.116, de 4 de abril de 2006. Então, estudando sobre a temática da concessão da funerária, desde 2006, quando foi sancionada a lei, não foi implementado o Conselho. Então, nós vamos chegar no final, então é bem importante isso para discutir. Requerimento 229, aquisição de lixeiras urbanas. O vereador signatário, após ouvir a casa, requer que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o pedido de que sejam adquiridas e distribuídas por toda a zona urbana, principalmente no centro da cidade, lixeiras urbanas, preferencialmente que sejam mais resistentes para a garantia da higiene pública, haja vista existirem poucas, sendo um estímulo para que as pessoas joguem lixo nas calçadas. Bom, tem que quase pegar o cidadão pela mão para ele jogar lixo na lixeira. E nós estamos vivendo um momento bem delicado, onde que toda semana tem 2 ou 3 containers queimados. A Guarda Municipal tem que cuidar um pouquinho mais lá no monitoramento. Estão vendo, nós temos que tomar uma atitude. A gente não pode ver a nossa cidade atear fogo, e nós temos que tentar pegar esse pessoal que faz isso e punir, porque não dá, é absurdo, é dinheiro público, está sendo queimado. E a pessoa que faz isso, patética, não percebe que é o dinheiro dos seus impostos, que é o dinheiro que está sendo tirado de investir em outras coisas e depreda, queima. Então é extremamente de uma falta de noção do bem público, né? Então é importante reforçar, temos que ficar mais atentos, porque infelizmente toda semana passada, se não me falha a memória, foi queimado um aqui no lado da Câmara. Então está bem pertinho de nós. Então esses 2 requerimentos, depois o senhor presidente coloca em votação. Bom, eu escutei bastante hoje, sim, concordo, tem coisas que são indefensáveis, fizeram nas coxas, fizeram errado. E o que a gente tira, né, de uma discussão de semana passada? A história está aí e a gente tem que ver para não repetir. Infelizmente, eu quero lamentar aqui, faltou um pouquinho de ouvir, o ato de ouvir do secretário municipal de trânsito, Argídio, pena que não está aqui, senão eu ia falar olhando para ele. Rua São Vicente,
Tem 2 quebra-molas. Foi retirado os quebra-molas e seria dado continuidade na sequência da pavimentação asfáltica. Mas não se retira os quebra-molas se não tem garantido o asfalto. Faz 3, 4 dias. Aí foi retirado. A equipe que fez a manutenção lá, o serviço, demorou 1 dia para retirar o quebra-mola. Depois colocaram terra, deram uma compactada. O que aconteceu no final de semana? Poeira e muitos carros que bateram. Inclusive, hoje de meio-dia, um cidadão bateu na porta da minha casa e me perguntou de quem que ele cobrava o estrago do carro. Bem provável que estragou, que quebrou o cárter. Então, a gente tem que olhar e não pode simplesmente... nós temos que parar de ser um encantador de serpentes. Pega a flauta, meu Deus do céu. A gente está num outro mundo, numa outra vibe. Quando vai para a imprensa, meu Deus, tudo que aconteceu antes é terra arrasada, tudo errado, tudo ruim. E agora tudo lindo. Nós precisamos ser mais coerentes. O secretário foi semana passada para a rádio e disse que, nossa, faltou planejamento. Sim, inclusive já agora. Fizeram 2 vezes o quebra-mola lá perto da minha casa, que é o principal ponto de referência, e está no meu lado e não tem como eu não enxergar. Fizeram errado uma vez, desmancharam, fizeram, agora retiraram. E agora, hoje de manhã, botaram brita. Meu Deus do céu, vai dar um atoleiro, bateção, danificação de patrimônio privado, que depois vai custar onde? Lá no cofre da prefeitura. Então a gente precisa ter mais responsabilidade. Se olhou para trás e viu que tem errado, agora é hora de fazer diferente. Agora é hora de fazer diferente. Não tem problema. Concordo que errou, não vou passar a mão na cabeça. Não vou passar. Agora eu estou numa possibilidade de falar, e eu mandei mensagem sexta-feira para o secretário e ele me respondeu com uma certa ironia. Vamos trabalhar mais e parar de ironia. E parar de ser falastrão. Trabalho. Não adianta ir lá dizer que está mal planejado. E esses 6 meses ali? Será que não conseguiu entender que ia ficar poeira, que ia dar buraco, que ia dar transtorno? Então fica aqui meu registro, minha indignação. E por gentileza, senhor presidente, pode colocar em votação os 2 requerimentos. Obrigado, vereador Juliano Luiz Baumgarten. Colocamos em votação o requerimento número 228/2021, apresentado pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento número 229/2021, apresentado pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Espaço comunitário, por ordem, então, professor Caleb. Como eu comentei que a rádio estava mostrando, então, as ações tomadas pelo governo, né, com relação a esse frio que está por vir. No jornal Farroupilha também, no site, né, está bem explicadinho ali o que tem que fazer, onde tem que ir, como fazer, né. Então, é importante a gente saber que a gente tem esse veículo que nos explica também, né. Eu até peço desculpa ao Jorge, né, de não ter feito essa explanação antes, foi um lapso da minha parte. Obrigado. Obrigado, vereador professor Caleb. E espaço de comunicação ao vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadores, reafirmar aqui então um convite. Na verdade, eu comentei do lançamento da Frente Regional Parlamentar para tratarmos das questões para amenizar os impactos que o pedágio causará não só na nossa cidade, mas também na região. Sobre quinta-feira, aqui no plenário da Câmara, a partir das 15h30, estaremos apresentando um bloco suprapartidário, onde já temos 9 municípios, inclusive já fazem parte desse grupo o vereador Amarante, vereador Maioli, vereadora Clarice. Então, os demais colegas que tiverem interesse, venham, participem conosco. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Espaço de comunicação. Não, senhor presidente, na verdade é um espaço que eu tenho.
Tipo, espaço de vereador, né? Pois não. Obrigado. Só bem rapidinho aqui, pessoal. Fiquem tranquilos que eu vou ser rápido. Na verdade, vereador Juliano, eu acho que o que está errado. A gente não fica falando nisso, mas eu acho que isso retoma aquela ideia de primeiro, né? Se tivesse feito aquela obra, uma obra decente, não precisaria ter colocado agora, refazer esse trabalho. Eu sei que o senhor também não tem nada a ver com a história, entendeu? Mas se naquele momento, naquela fala que eu tive primeiro, aonde o asfalto tivesse feito de maneira decente, porque aquilo lá deveria ser encaminhado ao Ministério Público. Imagine o seguinte, senhores vereadores, aquela dita obra que foi feita lá, ela não tem um ano. A quantidade de buracos que apareceram num dito asfalto lá é impressionante. E se aquilo tivesse sido feito de maneira adequada, com certeza não estaria criando transtornos agora. É uma vergonha a obra que foi feita lá. O que foi feito lá, aquilo não é asfalto. Podem achar que de repente uma perseguição minha, não é. Eu passo seguidamente lá e quando eu vi aquilo, uma semana depois, vi o desenho dos paralelepípedos embaixo. Então, teríamos evitado uma discussão na Câmara de Vereadores, o trabalho teria sido feito de maneira correta e não se teria, senhor presidente, ali um desperdício de dinheiro público. Tudo aquilo que foi colocado lá, embora não é uma camada desse tamanho, mas todo o serviço, aquele material que foi colocado lá, agora vai fora para ser feito um asfalto decente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador, professor Trevisan, professor Sandro Trevisan. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Doutor Tiago sinalizou não. Bem, se nenhum dos senhores vereadores quiser mais fazer uso da palavra, nós agora encaminhamos as comissões de Constituição e Justiça, Obras, Serviços Públicos e Trânsito, o projeto de lei número 26/2021. E eu solicito aos senhores, isso significa aos nossos vereadores, bem como ao público que ainda permanece aqui conosco, por uma solicitação do vereador Dr. Tiago, que nós façamos aqui um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do senhor José Alencar Barbosa, alguém extremamente importante em todos os sentidos, como exemplo de cidadão aqui em Farroupilha, onde ocupou diversos espaços, também no tradicionalismo, Tiago. Ele foi patrão do Ronda Charrua, contribuindo em muito, presidente da Associação dos Moradores do Centro, que teve essa associação há não muito tempo, pelo que eu conheço, e o José Alencar Barbosa, empresário do ramo hoteleiro aqui de Farroupilha, e também irmão de uma pessoa do meio político de tamanha importância de toda a nossa região. Então, a sua esposa, a Roseli, o nosso carinho, a nossa solidariedade, bem como a sua filha, a Franciele, e, é claro, não esquecendo também o genro, o Flac, de Nova Milano, e o netinho do José Alencar, a quem ele tinha como um verdadeiro ídolo e alguém muito especial na sua vida, mesmo com pouca idade, mas reconhecendo o grande
valor que tinha a pessoa do seu avô, José Alencar Barbosa. Então, eu peço aos senhores que a partir de agora façamos, em sinal de respeito ao nosso amigo particular e também alguém muito importante dentro do nosso meio comunitário, façamos 1 minuto de silêncio. Nosso muito obrigado a todos e nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos e até amanhã. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.